Os sindicatos dizem que as empresas costumam esconder os acidentes de trabalho para não arcar com os ônus legais e mesmo metas contratuais, o que acaba trazendo prejuízo aos trabalhadores. Em 2000, as empresas começaram a implantar o programa de participação de lucro e resultado. E uma delas foi a Fundição Tupi, que foi a primeira que implantou esse programa. E uma das metas era diminuir o acidente de trabalho. O que a empresa fez? Criou uma tal de oficina de recuperação do trabalhador dentro da própria fábrica. O que era isso? O trabalhador sofria um acidente, ela não o encaminhava para o INSS, não abria a CAT e fazia a sua recuperação dentro da fábrica. Mas o objetivo da empresa maior era que não caracterizasse doença ocupacional, não caracterizasse acidente de trabalho. Que acidente o senhor tinha sofrido? Aí eu machuquei o dedo, né? Aí tinha que ficar parado, eu fiquei na oficina também, fazendo trabalho leve. O Ministério Público fez toda a investigação. Ainda naquele período, morreram três trabalhadores por acidente de trabalho dentro daquela empresa. Houve uma explosão de um forno, o outro foi triturado por uma máquina de limpeza e um outro caiu uma talha na cabeça dele. Então aquilo fez com que o Ministério Público tivesse mais atenção. E o Ministério Público acabou intervindo na empresa através de um termo de ajustamento de conduta. E naquele momento, através disso, também foi identificado que havia algumas possíveis falhas em emissão de CAT. E isso foi tudo regularizado através de um TAC. Foi uma mudança que a empresa, não sei porquê, tentou fazer, mas não deu certo, né? Foi a luta dos trabalhadores, do sindicato também, junto com parceria. E a empresa viu que estava ocorrendo um erro e acabaram acertando em terminar com a oficina. Isso foi bom para todo mundo, né? Os trabalhadores. O Ministério Público determinou o fechamento imediato daquela oficina e determinou um termo de ajuste de conduta com a Fundição Tupi, onde ela era obrigada a emitir as CATs, tinha que mandar uma cópia para o sindicato. Depois do termo de ajustamento de conduta, nós notamos já uma queda bastante grande do risco de acidente, né? Nós tivemos aí, eu não sei precisar o número, mas cerca de 30% de redução no mínimo. Eram 60, 80 acidentes de trabalho por ano que era notificado. Agora, com o termo de ajuste de conduta, com a notificação, chega a 500, 600 CATs por ano que são notificadas. O que acontecia? Havia uma divergência no critério entre a interpretação do que era emissão de CAT e o que não deveria ser emissão de CAT. E no momento que foi criado o TAC, todo e qualquer acidente, seja um pequeno corte que você trata com band-aid ou um acidente mais grave com o trabalhador, ou também doença ocupacional, naquele momento talvez não tivesse sendo registrada. E daí nós começamos a identificar também coisas que talvez nós não estivéssemos identificando e tratando efetivamente da causa daquele problema. Então, esse que é interessante. Hoje nós estamos 30% abaixo do momento anterior. Não que ainda não aconteça. Às vezes o médico da empresa diz que não é acidente de trabalho e nós caminhamos para o médico do trabalho ou o especialista dele reconhecer como doença ocupacional. Acho que se o pessoal não pode vir para a empresa para trabalhar, tem que ficar aí atestado em casa, né, descansando. Desde que o homem dominou o fogo e com ele a arte de forjar o ferro para criar utensílios e máquinas, hoje indispensáveis à civilização, esta atividade é desgastante, perigosa e tem feito vítimas. É impossível forjar o ferro sem levá-lo a altíssimas temperaturas, mas muito pode ser feito para diminuir os riscos desta atividade. Uma campanha recentemente lançada pelas principais centrais sindicais do país está propondo uma medida capaz de melhorar um pouco a qualidade de vida dos trabalhadores. É a proposta de redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais. A última redução de jornada de trabalho que nós tivemos no Brasil foi em 88, de 48 para 44. E de lá para cá só intensificou, ampliou ainda mais. Quando o governo intitulou o banco de horas, a nossa jornada aumentou. A gente tem que parabenizar o sindicato também pelo trabalho que está fazendo em cima disso, né? E que isso, se ocorrer, seria muito bom para o trabalhador, né? Sobreviver mais tempo para todo mundo, né? Para nós seria uma boa, né? Ia trabalhar menos, né? Só que eu acho que isso aí vai ser difícil. Então a nossa expectativa de aprovar e de lutar pela redução do trabalho é primeiro oferecer qualidade de vida para o trabalhador, mais tempo para lazer, mais tempo para a família, mais descanso físico, né? E a outra na questão econômica, você vai fazer a geração de emprego aumentar
Vai ter mais tempo e vai surgir também mais vaga para outras pessoas, né? Na Constituinte de 1988, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais gerou polêmica. Agora não é diferente. Você teria que ter um crescimento de produtividade equivalente. E você não consegue promover um crescimento de produtividade de 10% da noite para o dia. Se nós estivéssemos numa situação excepcional do ponto de vista da nossa competitividade, eu acho que esse deveria ser um objetivo a ser perseguido, essa coisa da redução da jornada de trabalho, etc. Agora, não é essa exatamente a situação que as empresas brasileiras vivem, né? Na verdade, a produtividade do Brasil tem aumentado bastante. Em 2007, o crescimento da produtividade da indústria chegou a 4,2%. E na última década, esse crescimento é muito significativo, é próximo dos países desenvolvidos. E nós estamos verificando também o aumento de lucros. Desde 2006, a lucratividade das empresas mostra uma inflexão mesmo de aumento da lucratividade. Então, não há dúvida que nós estamos num momento muito adequado para reduzir a jornada desse ponto de vista, do aumento da produtividade. Não é proporcional. Essa não é uma verdade assim, eu vou reduzir 10%, vou criar 10% a mais emprego. Não funciona assim. Mas eu vejo com a sua pergunta se é viável, eu acho que é viável. Eu acho que a indústria vai acabar se acomodando a essa nova demanda. E eu acho que se isso for para o bem do bem-estar dos trabalhadores, por que não? Por que não pensar nisso? Por que não discutirmos o assunto? Eu acho que o momento é muito bom do ponto de vista do crescimento. Quer dizer, a economia brasileira está crescendo em torno de 5% ao ano do PIB. E é bom a gente lembrar que esse crescimento ele é o dobro do que foi nos últimos 25 anos. Então, de fato, há um crescimento do bolo e a gente sabe que se dividir esse bolo, ele cresce ainda mais. É um dos melhores momentos que eu vivi nesses 30 anos de profissional, é o momento que vivemos no Brasil, o momento de hoje. Em maio de 2008, depois de um dia nacional de protestos, as centrais sindicais entregaram ao presidente da Câmara dos Deputados um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão de assinaturas. Os trabalhadores pedem a votação de uma proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A mobilização reacendeu a polêmica. Nós achamos que o crescimento econômico, o engordamento dos lucros das empresas, o bom momento por que passa o Brasil deveria ser partilhado com os milhões de trabalhadores e trabalhadoras que podem ter direito, sim, se nós aqui votarmos, a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Sou contra porque essa proposta vem na contramão da história. Reduzir em 4 horas semanais o trabalho, isso só vai encarecer a mão de obra. Uma antiga questão está colocada. Os avanços tecnológicos conquistados pela humanidade devem ser usados para aumentar o lucro das empresas ou a qualidade de vida das pessoas? Enquanto o Congresso Nacional se prepara para discutir uma resposta e os trabalhadores prometem grandes mobilizações, o Justiça em Movimento segue em frente. Estaremos de volta no próximo programa com mais uma reportagem sobre o mundo do trabalho. Até lá!